Raise your right hand. Do you swear the evidence you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. What would be your intention if you're forced to live in prison? Do everything I can to escape, and if necessary, kill prison guards on the way out. And I'll go right back to doing what I did before as soon as I hit the streets. Which is what? Kill kids. Kill and rape kids. Yes. So you should be executed for the safety of others. Yes. Nesse vídeo eu vou cobrir os eventos e os fatos do caso de Wesley Allen Dodge, um serial killer de crianças. Como você já deve ter percebido, a naturalidade e a transparência com que ele fala de suas intenções é simplesmente chocante. Aviso, esse é um caso muito violento, repleto de crueldades que causam extrema repulsa. Então, assista por sua própria conta e risco. Se você é um fã de relatos de crimes reais, eventos sobrenaturais, mistérios e histórias inexplicáveis, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Wesley Allen Dodge nasceu em 3 de julho de 1961, em Richland, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Segundo o mesmo, ele cresceu em um lar sem amor ou atenção, onde era constantemente negligenciado e desprezado por seus pais. Ele afirmou também que durante seu tempo de escola sofria com severos tipos de bullying e que ambos os fatores impediram seu desenvolvimento emocional. Logo cedo, por volta dos 9 anos, ele descobriu sua atração pelos garotos da vizinhança. 6 anos depois, seus pais se divorciariam, num episódio envolvendo uma tentativa de suicídio do pai de Dodge, no mesmo dia de seu aniversário de 15 anos, o que traria consequências devastadoras para Dodge. Ele começou a apresentar características incomuns aos 13 anos, quando praticava uma espécie de exibicionismo, mostrando os genitais nas janelas de sua casa para os filhos dos vizinhos e outras crianças que passavam na rua. Em uma dessas ocasiões, uma pessoa chamou a polícia, mas Dodge conseguiu se safar, uma vez que a testemunha não havia visto seu rosto. Esta experiência o levaria a procurar outras formas de se entreter, progredindo rapidamente de apenas se exibir para o contato físico com crianças que não resistiam aos seus avanços. Mas ele não parou de se exibir. Desta vez, foi para as ruas, onde não era tão facilmente identificado. Ele contou que andava de bicicleta pelas ruas mais distantes do bairro, procurando crianças de 10 anos ou menos. Ele as chamava e, quando estavam prestando atenção, revelava suas partes íntimas. Abre aspas. Os meninos não me denunciavam tanto quanto as meninas. Portanto, eu procurava por eles. Fecha aspas. Disse ele em uma ocasião. Dodge afirmou não se lembrar quando este hábito havia começado, mas que ele o havia praticado desde que tinha alcançado a puberdade, e que tal época teria sido confusa para ele. Segundo o próprio, ele nunca foi abusado quando criança, e culpou as constantes discussões e brigas de seus pais, assim como a falta de apoio emocional, como os motivos de seu comportamento inadequado. Apesar das seguidas reclamações do comportamento de seu filho, o pai de Dodge, Jim Dodge, disse em uma entrevista que descobriu os desvios da conduta sexual do filho através de algumas conversas que eles tiveram, mas que, apesar de estar ciente de que tudo aquilo não era normal, ele evitava conversar com o filho sobre tais assuntos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pedofilia é um transtorno psicológico que afeta a preferência sexual, levando um adulto a sentir-se sexualmente atraído por crianças e adolescentes de forma compulsiva e obsessiva, podendo levar ao abuso sexual. As causas da doença são desconhecidas, mas a explicação mais comum em processos criminais é de que os pedófilos são pessoas que nasceram com uma tendência genética que é agravada por diversas questões, como problemas familiares, abusos na infância, assim como a presença de uma mãe excessivamente dominadora
ou um pai abusivo. Em sua maioria, são sexualmente inseguros e temem a rejeição de seus similares. Dodge mencionou que era socialmente isolado e que meninas, no geral, o intimidavam. Enquanto outros rapazes da sua idade começavam a ter encontros e iam aos bailes de formatura, ele permanecia em casa, planejando maneiras de iniciar algum tipo de comportamento sexual com menores. Ele passou a abusar da confiança de crianças que ficavam sob seus cuidados, uma prática comum para este tipo de criminoso que prefere explorar a confiança daqueles ao seu redor antes de partir para práticas mais agressivas, como o rapto de menores. Os primos de Dodge foram suas primeiras vítimas. Ele abusou de uma prima de 8 anos em um closet de sua casa, quando ele tinha 14 anos, e do irmão dela no dia seguinte, assim como um outro parente uma semana depois. Passou a abusar também dos filhos de uma mulher que seu pai estava se relacionando. Quando ele não tinha acesso a essas vítimas, tentava se colocar em uma posição favorável para abusar de outras. Ele fez amizade com os vizinhos e frequentemente se oferecia como babysitter dos seus filhos. Em uma ocasião, ele foi convidado por um desses vizinhos para substituir a babysitter de costume, quando a mesma não poderia comparecer, e abusou das crianças enquanto elas dormiam. Quanto mais ele crescia, mais se atenuava seu comportamento doentio. Sua obsessão tornou-se tanta que ele passava praticamente o tempo inteiro planejando formas de se aproximar de crianças. Aos 16, ele procurou empregos que possibilitassem algum tipo maior de interação com as mesmas, como monitor de colônia de férias. Dodge não começou a utilizar o uso da força em suas vítimas até muitos anos depois. No início, ele manipulava as crianças, sugerindo jogos e brincadeiras para assim atraí-las a situações onde ele poderia fazer algum tipo de contato impróprio. Ele encorajava brincadeiras como verdade ou consequência, para logo em seguida sugerir desafios envolvendo nudez. Assim, se aproveitava da ingenuidade e da curiosidade das crianças, disfarçando o abuso como diversão. Abre aspas. Eu fiz isso com diversas crianças, e elas gostavam. Fecha aspas. Mencionou ele. Quando elas se recusavam a fazer certa brincadeira, ele usava de sua autoridade e as repreendia. Quando alguma criança questionava o teor das atividades, ele as iludia, mexendo com seus medos e culpa, levando-as a acreditar que tinham feito algo ruim. Além disso, ele também tentava normalizar certas situações com crianças menores, que não sabiam distinguir ainda o certo do errado. Em uma ocasião, ele tentou persuadir um menino dizendo que ia ensiná-lo a fazer algo prazeroso, que os adultos faziam o tempo inteiro. As sucessivas prisões não tiveram efeito absolutamente nenhum nele. Dodge foi detido aos 15 por exposição inadequada, mas não foi processado. As autoridades recomendaram apenas que ele procurasse terapia, e assim seria em diversas outras ocasiões onde foi pego aqui e ali. Aos 18 anos, ele estava ansioso por novas vítimas, uma vez que as crianças às quais ele abusava frequentemente haviam se afastado, e começou a procurar por novas. Quando estava percorrendo um parque local, encontrou um garoto pescando sozinho em um lago, e após aproximá-lo gentilmente, perguntou se o menino gostaria de ver algo, abre aspas, muito legal. Ele enganou o menino, conduzindo-o até um local mais afastado, onde começou a despi-lo. Felizmente, os dois foram interrompidos por um pequeno grupo de jovens que gritaram, fazendo com que Dodge deixasse o parque às pressas. 2 anos depois, ele alistou-se na Marinha. Abre aspas. Se eu não tivesse me alistado, eu teria começado a matar muito antes,
Fecha aspas, disse Dodd. Algumas semanas antes de se alistar, em setembro de 1981, Dodd tentou abduzir 2 meninas e, embora elas o tenham denunciado à polícia, ele não foi encarcerado. Depois de entrar para a Marinha, foi designado para trabalhar numa base de submarinos, em Washington, e mesmo servindo, ele procurava se aproximar dos filhos de militares que viviam na base. Nas suas folgas, viajava até Seattle, onde ele começou a se aproximar de crianças e adolescentes nos banheiros dos cinemas. Dodd descobriu o poder que o dinheiro tinha, utilizando-o como isca para atrair suas vítimas a locais isolados. Logo ele descobriu que o arcade era o lugar perfeito para achar crianças que precisavam de mais dinheiro para continuarem jogando. Ele passou a oferecer moedas em troca de seus favores e demandas. Dodd oferecia uma quantia generosa para que elas tirassem as calças, mas acabou sendo preso em uma ocasião que ele tentou pagar $50 para que 2 meninos fossem com ele a um motel próximo. Incrivelmente, mesmo depois de confessar que tinha a intenção de molestar os garotos, as acusações foram misteriosamente retiradas. Talvez as autoridades não acreditassem que ele era um perigo real, ou, quem sabe, acharam que a humilhação seria punição o suficiente para ele, mas fato é que o verdadeiro motivo dele não ter sido processado é desconhecido. Pouco tempo depois deste episódio, ele finalmente foi preso, mas apenas por 19 dias. Ele foi considerado culpado por tentar abusar de um garoto e dispensado de seu serviço na Marinha. O juiz do caso recomendou que ele procurasse tratamento psiquiátrico, mas aparentemente Dodd tinha apenas uma coisa em sua mente, e não era procurar tratamento para suas perversões. Com o passar do tempo, ele começou a escalar nos níveis de violência. Em 29 de dezembro de 1982, ele foi preso novamente. Nesta ocasião, ele foi detido na cidade de Benton, também no estado de Washington, onde foi pego despindo uma criança após atraí-la para longe de um parquinho. Dodd foi honesto com a polícia, logo confessando suas intenções, traço que marcaria fortemente suas declarações. Impressionantemente, ele ficou apenas 30 dias preso, para ser solto com recomendações de, adivinha, procurar ajuda psiquiátrica. Com a permissão da justiça, ele mudou-se para viver com seu pai, na cidade de Lewiston, no estado de Idaho. Apesar de desta vez ele ter participado de diversas sessões de terapia, Dodd estava consumindo por dentro, e aparentemente não havia terapia que pudesse afastá-lo de perseguir seus desejos doentios. Já em maio de 1984, foi outra vez preso, acusado de molestar um garoto de 10 anos. A sentença planejada inicialmente seria muito mais severa, mas no final de seu julgamento, o juiz permitiu a ele que fizesse serviço comunitário, além de seguir estrito programa psiquiátrico, sob pena de 1 ano de prisão em caso de desobediência. Durante o ano seguinte, ele foi pego outras 2 vezes, por dirigir com a carteira de habilitação vencida, mas conseguiu se livrar das infrações, levando apenas algumas multas. Mesmo durante esse tempo nas ruas, ele não desistiu de procurar novos alvos. Dodd não queria saber de terapia, limites ou prisão. Todas as suas decisões envolviam acesso a mais e mais crianças. Ele escolheu morar em um condomínio onde julgou ter muitas crianças. Procurou trabalhos em cadeias de fast food, lojas de conveniência e até mesmo instituições de caridade. Sua mente era capaz de elaborar planos realmente perversos. Durante seus trabalhos de caridade, ele visitava casas de famílias pobres. Quando ele avistava uma criança que ele gostasse, anotava o endereço da família em um caderno, com planos de voltar um outro dia
em seu próprio carro, na esperança de encontrar a criança sozinha. No caminho, ele aproveitava para verificar locais ermos próximos, planejando levá-las até lá. Também durante este período, ele passou a abusar rotineiramente de 2 filhos, de 2 e 4 anos, de uma vizinha. Quando a mãe descobriu, resolveu não prestar queixa, pois não queria que os filhos descobrissem que foram abusados na infância e ficassem traumatizados. Embora não sejam poucos os crimes de Dodge até aqui, o pior ainda estaria por vir, quando ele voltaria para a cidade de Seattle em 1986, agora com 25 anos. A esta altura, ele já havia abusado de aproximadamente 30 crianças e se livrado de todos os crimes com praticamente nenhuma punição. Ele sentia-se imparável. Abre aspas. Quando eu cheguei em Seattle, eu descobri que um abuso concreto em si era menos provável de ser reportado do que apenas uma tentativa. Por isso, eu decidi ser mais assertivo. Eu não aceitaria mais um não como resposta para meus desejos. Fecha aspas. Escreveu ele em seu diário. Dodge não tinha compaixão ou piedade por ninguém, passando a molestar alvos ainda mais vulneráveis, incluindo o filho de 2 anos de um colega de quarto, que era parcialmente surdo e não conseguia falar. Dodge prendeu as mãos do menino com uma faixa de um roupão para imobilizá-lo. Segundo ele, o uso da força, recém-descoberta, era excitante e despertou nele novos desejos e ambições. Suas fantasias tornaram-se mais violentas ao longo dos anos. Em seu diário, ele escreveu em uma das páginas que gostaria de comer os genitais de suas vítimas. Ainda em suas anotações, ele escreveu que passou a sonhar acordado com a possibilidade de matar suas vítimas. Abre aspas. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais excitante se tornava a ideia de assassinato. Eu planejei diversas formas de matar um garoto. Depois, eu passei a pensar em tortura, castração e até mesmo canibalismo. Fecha aspas. Revelou ele. Embora em outra ocasião ele tenha dito que matou para evitar ser enviado à cadeia, é difícil de acreditar nesta possibilidade, dado o contexto de suas declarações e seu histórico em livrar-se facilmente de acusações severas. Futuramente, ele gabaria-se de como foi fácil enganar o sistema de justiça e não ser preso. Um ano depois, em 1987, ele escolheu a primeira criança que ele mataria. A vítima seria um menino de 8 anos, que ele conheceu em um trabalho de segurança em uma construção. Em sua folga, Dodge dirigiu até a casa do garoto, com a intenção de atraí-lo até um dos prédios abandonados próximos, para molestá-lo e depois conduzi-lo até uma mata, onde o mataria e enterraria. Mas o garoto sentiu que este seu novo amigo era perigoso. Quando Dodge tentou enganá-lo, pedindo a ajuda dele para procurar um menino que estava perdido, o garoto disse que ia até sua casa, buscar um brinquedo para o garoto perdido e voltaria. Ao invés disso, ele contou à sua mãe o pedido de Dodge e ela chamou a polícia. A acusação, desta vez, levantou o histórico de crimes sexuais de Dodge e pediu ao juiz uma pena de 5 anos. Entretanto, mais uma vez, ele livrou-se com punição mínima, uma vez que a defesa alegou que ele não havia tocado o garoto. Dodge cumpriu cerca de 1 ano de liberdade condicional, sendo obrigado a frequentar sessões de terapia psiquiátrica. Assim que suas sessões obrigatórias terminaram, em 1988, ele voltou à sua caçada. Naquela altura, ele sentia-se totalmente inquieto, com seus desejos represados por um longo período de tempo. Ele escreveu em seu diário diversas páginas contendo suas intenções macabras.
planos de estupros e assassinatos, rascunhos de uma mesa de tortura que ele planejava construir, e até mesmo detalhes de um pacto com Lúcifer para ajudá-lo a obter vítimas. Dodge diria às autoridades futuramente que ele não estava falando sério quando escreveu sobre sua barganha com o diabo, mas as passagens em seu diário sugerem outra coisa. Em uma das páginas, ele escreveu, abre aspas, agora eu pedi a Satã para providenciar para mim um garoto de 6 a 10 anos, para eu fazer amor, brincar, fotografar, matar e realizar minha cirurgia exploratória. Fecha aspas. Em outra página, ele fala de sua busca por crianças obedientes, às quais ele pudesse ensinar os caminhos do demônio. Quaisquer que fossem suas crenças, em 1989, Dodge só pensava em assassinar. No dia 4 de setembro de 1989, ele armou-se com uma faca e saiu para as ruas, onde começou a rondar um parque local com o objetivo de encontrar uma vítima. Na noite anterior, ele escreveu em seu diário, abre aspas, se eu conseguir trazê-lo para minha casa, eu terei mais tempo para diversos tipos de coisas, e não só uma rapidinha antes do assassinato. Fecha aspas. Naquela noite, ele avistou os irmãos Cole e William Neer, de 11 e 10 anos respectivamente. Dodge os ameaçou com a faca, fazendo-os segui-lo para dentro da mata fechada, onde ele os amarrou com os cadarços dos sapatos em uma árvore, abusou deles e logo em seguida os apunhalou até a morte. Dodge fugiu da cena do crime rapidamente e um adolescente que fazia uma trilha pelo local achou os corpos mutilados não mais de 15 minutos após o ocorrido. Cole faleceu no local, enquanto seu irmão, William, faleceu a caminho do hospital. Dodge retornou para casa ainda naquela noite e observou à distância enquanto as autoridades procuravam pelo autor do crime. Mas não demoraria muito para que sua sede de sangue o fizesse voltar para as ruas. Em 29 de outubro, ele dirigiu até Portland, onde abduziu Lee Isley, de apenas 4 anos, do parquinho de uma escola, levando-o desta vez até seu apartamento. Em seu interior, ele molestou o garoto e o fotografou nu. A sessão de abusos levou horas, terminando apenas por volta das 5:30 da manhã seguinte, quando Dodge sufocou o menino até que ele ficasse inconsciente, e depois terminou o serviço, enforcando Lee com uma corda pendurada dentro do armário. Ele ainda fotografou o corpo do garoto pendurado, para guardar como uma espécie de troféu macabro. Para livrar-se do menino, ele ensacou o corpo nu em sacos de lixo e desovou o cadáver em alguns arbustos próximos ao lago Vancouver. Dodge queimou as roupas do menino em um barril, exceto a cueca, a qual ele guardou como um souvenir. No dia seguinte, em 1º de novembro, o corpo foi descoberto por um homem que frequentava o lago. A polícia não tinha pista alguma sobre a identidade do assassino, nada além de alguns pobres retratos falados do criminoso, mas iniciou uma verdadeira caçada ao assassino. Dodge tinha chegado em um ponto em que não havia mais retorno, com suas tendências homicidas no total controle de seu corpo, o que o levava a agir como um animal. Em 11 de novembro, ele tentou abduzir outro menino, desta vez de um cinema local, mas rapidamente desistiu, uma vez que o garoto resistiu bravamente e haviam simplesmente muitas pessoas ao redor. 2 dias depois, após realizar outro apelo a Lúcifer por ajuda, ele dirigiu até a cidade de Camas para tentar a sorte em outro cinema.
Dodge sentou-se na sala de cinema e começou a vasculhar as cadeiras com os olhos, procurando sua vítima. Ele avistou um pequeno garoto levantar-se sozinho e resolveu segui-lo. O menino estava indo ao banheiro e, enquanto Dodge o seguia, percebeu que outra criança, um garoto de 6 anos, também vinha até o banheiro desacompanhado. Este novo garoto chamou sua atenção e ele resolveu mudar de alvo. Desacelerou o passo e permitiu que o garoto entrasse no banheiro na frente dele. Não muito tempo depois, o menino começou a gritar de dentro do sanitário, chamando enorme atenção. Dodge saiu do banheiro carregando o garoto em seus braços, que gritava e se debatia incessantemente. Abre aspas. Calma, filho, calma. Vai ficar tudo bem. Fecha aspas. Dizia Dodge segundo testemunhas. Não era a primeira vez que os funcionários do cinema presenciaram alguma criança dar escândalos no hall do local. Mas desta vez havia algo diferente. A criança, que se chamava James, gritava por socorro em plenos pulmões, em vez de apenas gritar malcriações. Os funcionários resolveram segui-los pela rua, o que deixou Dodge nervoso. Chegando perto de seu carro, ele deixou as chaves caírem e o garoto conseguiu se soltar, correndo direto para as pernas de um funcionário do cinema, berrando que não conhecia aquele homem e que ele queria fazer mal a ele. Dodge entrou em seu carro às pressas, deixando o cinema. O namorado da mãe do menino, um homem chamado William Ray Graves, veio até o hall do cinema, procurando por James. Os funcionários contaram o que havia acontecido, apontando a direção que o carro tinha seguido. Furioso com o que quase tinha acontecido, William saiu do cinema correndo, com a intenção de perseguir o carro a pé. Surpreendentemente, o veículo de Dodge apresentou um defeito e parou no meio da rua, não muitos metros de distância do cinema. William, que já estava ciente da descrição do carro, contada pelos funcionários do cinema, aproximou-se com cautela, oferecendo ajuda para consertar o carro, numa tentativa de não afugentá-lo. Dodge aceitou a ajuda, saindo do carro, e quando William teve a oportunidade, aplicou uma chave de pescoço em Dodge, imobilizando-o e trazendo-o de volta ao cinema, onde os funcionários chamaram a polícia. Em um primeiro momento, Dodge, que agora estava com 28 anos, negou sua participação nas mortes das outras 3 crianças, os irmãos Cole e William Neer, assim como Lee Isley. Entretanto, em menos de uma hora preso, em novembro de 1989, Dodge resolveu confessar. Durante uma busca em seu apartamento, as autoridades encontraram a mesa de torturas, recém-construída, artigos de jornais relatando seus crimes recortados, uma maleta com a cueca de Lee e suas fotografias, além de seu diário, o qual ele escrevera detalhes dos crimes praticados. Ele foi indiciado pelas mortes das 3 crianças e, em sua primeira audiência, alegou ser inocente. No entanto, apenas um mês depois, mudou sua alegação, assumindo ser o autor dos 3 assassinatos. Mais tarde naquele ano, ele leria uma declaração para o juiz responsável pelo caso, detalhando os crimes, especificando premeditação e assumindo total responsabilidade. Desta forma, não houve julgamento para determinar sua culpa, mas um júri popular definiria a sua sentença. O júri, composto de 6 homens e 6 mulheres, ouviu enojado as suas declarações e passagens de diário, assim como as fotografias tiradas de suas vítimas. A defesa não trouxe nenhuma testemunha ou provas. Ao invés disso, tentou classificá-lo como insano, portador de doenças psicológicas. Ainda durante seu julgamento de sentença,
Dodge deu declarações inusitadas, insistindo que não conseguia controlar seus desejos de matar, dizendo, abre aspas, eu preciso ser executado, antes que eu tenha a oportunidade de fugir e matar outra vez. Se eu escapar, eu prometo que molestarei e matarei novamente, e que aproveitarei cada minuto disso. Fecha aspas. Dodge também disse que a morte o daria algum alívio pela culpa dos crimes, e chegou a escrever um panfleto com orientações aos pais que desejavam proteger seus filhos de pessoas como ele. Os promotores sugeriram a sentença de morte, e em 15 de julho de 1990, o júri concordou. Dodge expressou remorso por seus crimes, conforme sua execução se aproximava. Abre aspas. Eu confesso todos os meus crimes. Eu acredito no paraíso, como diz a Bíblia. Eu tenho minhas reservas, mas eu gosto de pensar que poderia subir e encontrar os 3 pequenos meninos novamente. Abraçá-los, desculpar-me e então amá-los de uma forma realmente genuína, sem qualquer intenção de machucá-los. Fecha aspas. Disse ele a um repórter. O estado de Washington curiosamente deu a Dodge opções sobre sua execução: injeção letal ou enforcamento. Dodge optou por enforcamento, alegando que gostaria de morrer da mesma forma de sua última vítima, Lee Isley. Um pouco depois da meia-noite, em 5 de janeiro de 1993, ele foi executado, tornando-se o primeiro prisioneiro americano a morrer por enforcamento em quase 3 décadas. Segundo testemunhas, suas últimas palavras foram, abre aspas, uma vez alguém me perguntou, não me lembro exatamente quem, se existia alguma maneira de agressores sexuais serem parados. Eu disse que não, mas eu estava errado. Eu estava errado quando disse que não havia esperança, que não havia paz. Há esperança, há paz. Eu achei os dois no nosso Senhor, Jesus Cristo. Procure por Ele, e lá você encontrará a paz. Fecha aspas. O caso de Wesley Allen Dodge demonstra o quão perverso alguém pode ser quando controlado por suas obsessões. Mas o que torna este caso realmente único é a clareza com que Dodge falava de seus pensamentos e intenções. Ele demonstrava saber o quão errado as suas intenções eram, mas ao mesmo tempo parecia não saber controlá-las, e até agia contra si mesmo, recomendando a própria execução como a única maneira de pará-lo. Mas o que eu realmente quero saber é, qual é a sua opinião sobre o caso? O lugar de criminosos como Dodge é na prisão ou na ala psiquiátrica? Será que existe redenção para criminosos como ele? Cura? Ou alguns indivíduos simplesmente não têm recuperação e precisam ser só afastados do convívio na sociedade? Deixa aí nos comentários a sua teoria desse caso que, felizmente, dessa vez foi solucionado.